Bem-vinda! Iniciando a nossa resolução de listas. A parte de sintaxe eu particularmente gosto mais. Tem gente que gosta mais, tem gente que odeia, mas vai dar tudo certo. O importante é a gente fazer direitinho o que a gente combinou. Estamos aqui na parte de correção. Você já fez a sua lista e agora você vai ver como eu faço. Você vai entender se você acertou ou se você errou e por qual motivo. E se tem uma maneira mais rápida de resolver suas questões, tá? Então vamos juntos? Olho na tela, vamos que vamos. Questão número 1. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Nós temos uma oração, aí ele vem perguntando sobre o tipo de sujeito aqui, né? Vamos lá, vamos procurar o verbo. Aqui, ó, haviam acontecido. Vamos ver se dá para colocar a frase na ordem. Então, assim, quem haviam acontecido? Muitas coisas. Uma tentativa de pegadinha aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo destacar para você. Tá aqui. Uma tentativa de pegadinha aqui no muitas coisas é esse verbo haver, só que ele não tem sentido de existir, ele não é um verbo impessoal. Tanto é que ele está no plural, olha aqui, a desinência de plural. Então, não é um caso de oração sem sujeito, não. O sujeito é simples e claro. Muitas coisas lhe haviam acontecido. Letra B é o nosso GABA, beleza? Não precisa, já está na ordem, tudo direitinho. Tem aqui um advérbio deslocado, né? Quando muitas coisas já haviam acontecido na mocidade, a vírgula sinalizou pra gente, não tem problema não. 2. A Guerra do Vietnã é retratada no filme Corações e Mentes. O sujeito é composto. O verbo é esse aqui, ó, verbo ser, é. Quem é retratada no filme? A Guerra do Vietnã. O núcleo do sujeito é esse aqui, ó, guerra, e ele tem um núcleo só, então esse sujeito não é composto, esse sujeito é simples. O item está errado. Beleza? 3. A pobreza leva multidões a migrar para nações ricas. O sujeito é simples. O verbo está aqui, ó, leva. Quem é que leva multidões a migrar, pererê, parará? A pobreza. Sujeito simples, esse item está corretíssimo, tranquilo. Aqui talvez você pudesse pensar, tem outro verbo aqui, né? Migrar. Multidões é o núcleo do sujeito desse verbo aqui. A gente não está estudando aí no período composto, né? Mas a questão apareceu aqui, então a gente comenta. O sujeito desse verbo aqui é simples e o sujeito desse verbo também. Então, independente de qual verbo, sobre qual verbo ele está perguntando, a resposta é simples mesmo, então tá certo. 4. Choveram ideias no debate sobre ecologia. Temos uma oração sem sujeito. Vamos ao verbo. Choveram. O que aconteceu? A frase iniciou com o verbo e eu não estou enxergando aqui o sujeito de forma evidente. Vou colocar essa frase na ordem. Ideias choveram no debate sobre ecologia. Professora, como é que você sabe que ideias é o sujeito? Olha aqui o verbo no plural. Essa oração não pode ser sem sujeito. Os verbos impessoais, né, quando compõem a oração sem sujeito, eles vão dar todas aquelas noções que eu falei para vocês na aula. Fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir. Ser, estar, fazer e haver, indicando o tempo. Bastar e chegar pedindo para parar. Mas você tem que lembrar dos bizus. Não pode ter uma parcela de culpa, tipo, quem choveram? Ideias. Eu tenho um elemento ali para cumprir o papel de sujeito, então não está batendo no conceito de verbo impessoal. Esse item está errado. 5. Perguntaram por você na balada. O sujeito classifica-se como indeterminado. Vamos ver aqui, o verbo está aqui. Perguntaram. Comecei a frase, não estou vendo o sujeito evidente, vou tentar botar numa ordem. Na balada é o lugar, por você é complemento do verbo, é isso aqui mesmo, já está na ordem. O que eu tenho aqui? Um verbo de terceira pessoa do plural. Lembra da aula? Disseram, falaram, comentei que eu não gosto de fofoca. Ah, falaram de você. Quero saber quem gosta de sujeito simples e claro. Quando a gente joga na terceira do plural, é porque a gente não sabe ou não quer identificar o sujeito, e a gente chama de indeterminado. O item está certinho. Sujeito indeterminado, sim. Vamos abaixar aqui para a questão 6. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Antes de ler as alternativas, vou lembrar aqui. Fenômeno da natureza, desde que não tenha um determinante, né, para ser ocupado. Verbo haver com sentido de existir. Ser, estar e fazer e haver, indicando tempo. E chegar e bastar com sentido de parar. Vamos procurar agora. Letra A. Trabalha-se demais no Japão. Esse caso aqui é de sujeito indeterminado. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Terceira pessoa do singular, mais partícula C. Sendo que
o complemento não foi objetivo direto, né? Que você vai aprender nas próximas aulas. Mas não tem nenhum caso aqui de sem sujeito. B. Pescam-se dourados nos grandes rios. Aqui o sujeito tá até aqui, ó. Dourados são pescados nos grandes rios. O sujeito é dourado, sujeito simples. C. Faz invernos rigorosos na Alemanha. Opa, tá aqui nossa boa, hein? Verbo fazer indicando tempo. Pode ser climático ou cronológico. Vamos só conferir a letra D. Ninguém encontrou os objetos perdidos. Quem encontrou? Ninguém. Então, esse pronome aqui é o núcleo do sujeito, é um sujeito simples. Gabarito, letra C. Única que tinha uma opção daqueles casos em que a gente nomeou, a gente fez aquela enumeração, na verdade, de sujeito, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. 7. Nos últimos tempos, a ocorrência de brigas tem prejudicado o aprendizado dos alunos. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito do período acima. Então, o verbo está aqui, ó. É uma locução verbal, na verdade, né? Tem prejudicado. Quem é que tem prejudicado o aprendizado? A ocorrência dos alunos. O assunto da frase, tá aqui, é o meu sujeito. Só a gente encontrar, ó. Letra A, últimos tempos, não. Letra B, ocorrência de brigas. Sujeito determinado simples. Foi. Letra B. Era para achar e classificar, né? Não é composto, não. É simples. O núcleo é ocorrência. Questão 8. Vamos botar 1 para sujeito simples, 2... Não, melhor. 1 para sujeito simples, 2 para composto e 3 para indeterminado. Beleza, vamos lá. Necessita-se de homens honestos para governar. Ó, terceira pessoa do singular, mais partícula C. Isso é sujeito indeterminado. Marca aí 3. Depois, estão na sala o diretor e o irmão do aluno. Vamos botar na ordem. O diretor e o irmão do aluno estão na sala. Então, tem 2 núcleos aqui, diretor e irmão, né? Sujeito composto, marca aí, número 2. À noite, brilham os astros no céu. Colocando na ordem, os astros, ó, brilham no céu à noite. Sujeito simples, marca 1. E ainda a produção literária portuguesa da segunda época medieval foi muito rica. Olha só, o sujeito é imenso, ele vai daqui até o medieval, mas o núcleo é só produção. A produção foi muito rica, então é simples também. Ficou 3, 2, 1, 1. Gabarito, letra A. 9. Tratava-se de um assunto importantíssimo e os sócios não podiam ignorar o problema. O sujeito da oração em destaque recebe a classificação sintática de... O que eu tenho aqui? Terceira pessoa do singular, mais a partícula C, um complemento preposicionado. Isso aqui é sujeito indeterminado. Só fazer um lembrete aqui para você. Na aula, eu disse o seguinte, para você anotar uma observação sobre o sujeito indeterminado. O verbo, esse de terceira pessoa que acompanha a partícula C, na verdade é acompanhado pela partícula C, não pode ser um verbo transitivo direto. E me comprometi em explicar isso na próxima aula. Por isso que nessa lista não tem pegadinha quanto a essa questão. E na próxima aula eu vou cumprir. Sujeito indeterminado, só marcar. Tranquilinho. Letra C. 10. Observe as orações abaixo e assinale a opção em que foi feita corretamente a classificação do sujeito e dos verbos destacados. Tá. Letra A. Jamais faz frio, sujeito determinado elíptico? Não. Verbo fazer indicando tempo é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. B. Ilustre cavalheiro. Fique sabendo que a expressão ilustre cavalheiro é sujeito. Não. Isso aqui eu tô falando com ele. Olha a vírgula. Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Mais pra frente você vai ver que o nome disso aqui é vocativo. Sujeito aqui é oculto. Tô dando ordem, né? Fique você sabendo. Então, não é simples, não. Letra C. Em Lisboa, disseram a Luiz Forjás Trigueiro, sujeito inexistente? Não, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, sem especificação. D. Algum engano havia. A expressão algum engano é o sujeito determinado simples. Nunca será, porque eu tenho aqui haver com o sentido de existir. Essa oração é sem sujeito. Letra E. Pede a Ana que coloque na mala sujeito determinado desinencial, que é a mesma coisa que sujeito oculto. Pede a Ana que ela coloque na mala, certinho. Letra E. Lembrando que o sujeito oculto não tem nomenclatura fixa, formal, né? Então, desinencial super serve. Desinencial, implícito, qualquer coisa assim. 11. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito, respectivamente. Primeiro, choveu pedra por no mínimo 20 minutos. Só colocar na ordem. Quem foi que choveu?
Pedra. Pedra choveu. Sujeito simples. Olha que parece que já saiu o gabarito aqui, mas a gente continua na luta. Vende-se este imóvel. Esse é simples também, né? Eu tenho partícula C, mas o complemento não é preposicionado, é um complemento direto. Babou. Então, este imóvel é vendido, né? Como se fosse assim. Depois, fazia um frio dos diabos naquele dia. Verbo fazer, indicando tempo climático, sujeito inexistente. Gabarito letra E mesmo. 12. Marque a alternativa que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. Letra A. No interior de São Paulo, ventou forte durante a noite. Sujeito indeterminado? Não, sujeito inexistente. O verbo ventou indica fenômeno da natureza, não tem nenhum determinante, para te botar na ordem aqui. Então, é sem sujeito. Inexistente, né? Letra B. Choviam amizades na festinha do nosso colega mais endinheirado. Oração sem sujeito? Não, nós temos o verbo chover com sentido metafórico. Tanto é que ele está no plural. Amizades choveram, quer dizer, aconteceram muitas, né? Sujeito simples, amizades. C. Saltava com mau pressentimento sobre os ventos e as pedras. Sujeito indeterminado. Olha, o verbo aqui é saltava. Eu não tenho escrito o sujeito, só que ele está no singular, então não pode ser indeterminado. Indeterminado no singular só se tiver com partícula C e complemento que não seja direto, né? Aqui é oculto, elíptico, desinencial. Ele saltava. Letra D. Deve haver grandes mistérios sobre nossa existência. Achamos, ainda bem. Oração sem sujeito. Quando é a última, vai me dando um aperto no coração? Dá em vocês também? Isso pode ser essa. Verbo haver com sentido de existir, tá aqui, ó. Devem existir grandes mistérios. Lembrando que, se o verbo for o existir, escrito, você não faz substituição nenhuma, a gente substitui quando é o verbo haver. Se substitui por existir. Se der certo é porque a oração não tem sujeito ou é uma oração de sujeito inexistente. Questão 13. Questão de certo ou errado. Os verbos haver e existir são classificados como impessoais quando são sinônimos e constituem a oração sem sujeito. Acabei de falar. É isso? Não. O verbo impessoal é só o haver quando tem sentido de existir. O verbo existir é um verbo normal. Tá errado. Ele tem que ter sujeito quando ele aparecer numa frase. 14. Os pronomes pessoais do caso reto, quando subentendidos na frase, são núcleos do sujeito classificados como desinencial ou elíptico. Então, a questão de certo e errado você tem que validar completamente. É qualquer pronome pessoal do caso reto que, se tiver subentendido, vai fazer o sujeito oculto? Não, porque se o pronome for o eles ou elas, por exemplo, vai ser indeterminado, já não vai ser oculto. Esse item tá errado. E 15, para fechar com chave de ouro, todos os verbos impessoais devem estar no singular para preservar a concordância das frases, uma vez que as orações em que estejam presentes não terão o núcleo do sujeito. Lindo, mas tem uma exceção. Qual é a exceção? O único verbo impessoal que pode ir para o plural. Verbo ser, indicando data ou hora. Babou. Se tem uma exceção, babou. Invalidou a questão toda aqui. Item errado. Beleza, amores da minha vida? Esse é o início da parte de sintaxe. O que acontece? A gente divide numa hierarquia inteligente para você ir aprendendo aos poucos, mas algumas questões acabam misturando, sim, os conhecimentos. Então, fique tranquilo. Você está fazendo essa lista agora, aí você vai para a parte de predicado. Depois vem a parte dos integrantes, objeto direto, indireto, complemento, agente da passiva e os acessórios, com adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Você vai ver que quando chegar no final dessa etapa dos acessórios, você vai fazer inclusive essa lista aqui com mais facilidade, porque você já praticou análise sintática. Isso aqui é realmente... Não é um dom, não é um talento. Você tem que desenvolver esse conhecimento aqui. E vai dar tudo certo. É uma parte ótima, prática, e vai te colocar na frente em qualquer prova de concurso. Tá bem? Não tem jeito, vai passar. Até a próxima.